A gente agora muda de assunto, vamos falar sobre o coronavírus. Em tempo recorde, cientistas brasileiros conseguiram sequenciar o genoma do coronavírus. A descoberta é fundamental para o desenvolvimento de uma possível vacina contra a doença. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo fez um anúncio inédito para a América Latina. Pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz, da USP e da Universidade de Oxford, da Inglaterra, publicaram a sequência completa dos genes do vírus. Um passo importante na luta contra o coronavírus. Quando você for fazer ensaios em busca de medicamentos, de vacinas, é fundamental que você conheça o perfil genético do vírus. Então, foi um avanço enorme e num recorde de 2 dias nós já conseguimos isso. Na eventualidade de novos pacientes, o Hospital Público Emílio Ribas, em São Paulo, já está preparado para isolá-los. Criou esse quarto, exclusivo, com características diferentes de uma UTI normal. O ar não sai deste quarto, ele fica dentro do quarto e fica sendo filtrado. Isso diminui a quantidade de micro-organismos que ficam aqui dentro. Diminui o risco de infecção, tanto para os outros pacientes quanto para as equipes que vão cuidar do paciente. As vacinas passarão por testes até o segundo semestre deste ano, mas ainda não dá para saber quando estarão prontas para uso. Entre o primeiro teste, até saber se realmente a vacina é eficaz e ser colocada na prática, isso pode ir de 1 até 2 anos. Enquanto a vacina não chega, as pessoas adotam medidas de prevenção. Lavo a mão sempre, como eu trabalho em escola, sempre álcool gel na bolsa. Quando eu vou coçar o nariz, eu faço assim. Quanto antes a gente se prevenir, melhor é. Tem até, já virou até piada, né? O brasileiro não perde a chance de fazer piada, que o pessoal tem falado, né? Que quando for tossir, espirrar, tem que colocar assim o braço. E aí o pessoal falando que é pra dar cotovelada em quem tá com coronavírus, mas não é pra tanto. O caso, né, Zezé... Ó, é que 132 casos 132 no Brasil. casos Sim, suspeitos no Brasil. Vai se expandindo o número de casos suspeitos e a gente continua acompanhando, né, a chegada do coronavírus aqui no Brasil. Né, Zezé? Eu acho que, assim, eu queria mesmo, era que não chegasse, para falar a verdade verdadeira, mas estamos aqui, né? Um monte de gente me mandando aqui, não aguento mais falar de coronavírus, e eu pensando, meu Deus, ainda nem começou direito essa história do coronavírus, porque a hora que vai pegar mesmo é a hora que a gente ficar contabilizando. Tantos casos. Gente, quantos casos vocês falaram que tem no Brasil? Não, 132. 132 era no estado de São Paulo, mas agora já subiu para 136 no estado, no são balanço de quase domingo. 300, são 252 no Brasil. Eu tô tentando a Agência ver. Brasil está atrasada. Tá. Número de casos suspeitos do coronavírus no Brasil, 132. É que ontem o estado de São Paulo divulgou um balanço em pleno domingo com 136 casos suspeitos, né, do Covid-19, o novo coronavírus, aqui no estado, e também confirmou o segundo paciente, né, um homem de 32 anos, paciente com coronavírus confirmado, né, Rose? Vindo da Itália, né? Vindo da Itália também. Itália tá sendo um problema, né? Mas é isso. Gente, o que... Eu posso falar um negócio aqui que eu achei engraçado? O negócio é triste, mas pode ou será que não? Pode. Tem um meme que veio, que eu recebi, porque todo brasileiro faz graça de tudo, né? Vocês sabem, né? É impressionante. Impressionante. Aí disseram, o meme é o seguinte, olha como as coisas mudam, né? Um chinês com máscara ficou mais perigoso do que um muçulmano com uma mochila nas costas. Não entendo como preconceito, porque a gente não pode aumentar o preconceito, porque os chineses têm dito que têm sofrido muito preconceito. Mas, assim, a graça da coisa, e é verdade isso, né? Porque as pessoas acabam tendo o preconceito, e eu acho que só de você usar a máscara já causa pânico nas pessoas. E não precisa, né, gente? Usar. E é isso que eu quero colocar. Só usa máscara quem está resfriado, quem está com gripe. A máscara, ela não vai prevenir você de pegar o vírus. Sim. Porque quem usa é que não vai passar o vírus. Então, são os cuidados que a gente tem que ter. É aquela história. Basicamente, eu acho que o que a gente tem que falar aqui, Zezé, lavar as mãos, usar o álcool em gel. E evitar ficar em lugares aglomerados. Mas, por exemplo, na igreja, né? Por exemplo, na minha igreja, nós já não estamos pegando nas mãos de ninguém. Isso. Por quê? Porque não precisa. Porque geralmente a gente pega a mão no teu irmão, pega a mão da pessoa que está do teu lado.
por causa do coronavírus, meu filho, você não pega na mão de mais ninguém. E o álcool em gel vai precisar adotar em todas as igrejas para já chegar e você já passar um álcoolzinho em gel. Isso, então, e lembrem-se, você provavelmente vai ter coronavírus e nem vai saber, porque os casos que levam a uma gravidade maior, esses casos, eles, na comparação com o número de pessoas que são infectadas, esses casos, o número é pequeno. Então, não vai ficar aloprado porque pegou coronavírus. O coronavírus, ele mata, mas em circunstâncias muito especiais. Não é assim, entendeu? E, Zezé e Rose, só trazer um dado aqui sobre o mercado, né? Porque a gente tem acompanhado também a Bolsa na semana passada. Caiu, o mercado bastante preocupado também com o coronavírus. Hoje, neste momento, o mercado está tranquilo. Nós temos o nosso aqui no Brasil. O índice Bovespa está marcando alta de 1,89% aos 106.144 pontos. E o dólar opera em queda de 0,13% aos R$ 4,47. Eu acredito que teve intervenção do Banco Central, viu, Zezé? Porque até meio-dia e 49 o dólar estava operando em alta, estava em 4,49. Aí, a partir da 1,49 teve uma queda, foi de 4,49 para 4,47. Então, eu acho que teve, sim, alguma intervenção do Banco Central. E o índice Bovespa aí registrando alta, né? Depois de semana passada, uma semana terrível, né? Quando a Bovespa chegou a cair mais de 10 pontos, né? Teve uma queda significativa de 7% na quarta, depois caiu mais 2% na quinta e na sexta-feira também fechou com uma queda significativa. E a Agência Brasil está trazendo uma notícia que a estimativa para a expansão do PIB, que é o Produto Interno Bruto, vai ser reduzido de 2,20 para 2,17 em 2020. Essa informação consta no Boletim Focus, que é a pesquisa semanal do Banco Central. E, Zezé, isso é ruim para o mercado, né? Então, já vi a previsão dos PIBs, está trazendo, continua em 2,50, 2021, 2022 e 2023, o crescimento do PIB é 2,50, mas houve uma redução para esse ano. Basicamente, aqui não está colocado o motivo, mas eu acho que uma das influências é o próprio desse vírus, o coronavírus, que está influenciando toda a economia, já que está trabalhando. Tem a questão do comércio, dos insumos, das pessoas que não estão trabalhando, e impacta, né? É um choque externo, né? É um fator externo que vem, pega uma economia brasileira desarranjada pra caramba, porque a gente está longe de ter uma economia arranjadinha. As reformas, o Bolsonaro não conseguiu fazer todas que ele podia ter feito no ano passado, fez a da Previdência, ótimo, mas outras teriam de ter sido feitas também para colocar a casa em ordem, né? E houve a imprudência, eu acho, na fala do ministro Paulo Guedes, quando ele tratou da questão do dólar, dando uma espetada no mercado, tipo, vamos ver até quando vocês conseguem ir subindo o dólar, e o mercado peitou o ministro. Então, houve aí uma série de coisas que, se o Brasil não estivesse tão desarrumado, talvez o impacto não fosse tão grande, mas com a casa desarrumada, aí Mas você sabe, gente, pode só para concluir, Zezé, a economia, eu não sei se o brasileiro sempre foi muito ligado à economia, mas como a gente tem vivido um problema de desemprego, redução do piso salarial para um monte de categoria, essa perspectiva de redução do PIB e também da economia não deslanchar, porque havia uma grande esperança do povo brasileiro de que esse ano de 2020 seria um ano que nós não iríamos bombar, mas pelo menos nós não sairíamos perdendo. Zezé, toda mesa que eu vou, todo lugar que eu vou, o povo está muito desanimado, assim, mas desencantado, dizendo, puxa, isso não poderia acontecer. Ou seja, esse vírus veio no mau tempo, não deveria ter acontecido, não deveria ter vindo, porque havia uma esperança de quem está desempregado conseguir emprego, de quem não está vendendo conseguir vender. E lembrando que nós temos 40 milhões de pessoas na informalidade, né?
O Rose, Zezé, tem agora na nossa tela, para quem acompanha pela Band Mais TV, acabou de sair na hora que eu ia falar, tem porque é um outro cuidado que a gente tem que ter também, né, principalmente nesses tempos de fake news, são com as notícias falsas. O governo do estado de São Paulo está divulgando uma cartilha sobre o coronavírus. Você pode entrar nesse endereço, sãopaulo.sp.gov.br/coronavírus, sãopaulo.sp.gov.br/coronavírus. Você participa do Bastidores do Poder, você manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 971021493, 971021493. Manda seu nome, sua cidade para a gente te identificar. O Zezé e Rose, teve aqui um ouvinte, telespectador, final de telefone 0546, que mandou aqui, ó. Meu Deus, vamos falar de notícias, esse maldito vírus. Eu nunca tomei vacina na minha vida e não tô nem aí, tô vivo. Não faça igual esse ouvinte, você que não tomou vacina, que tem aí algum problema com vacina, leve ali a sua... Como chama aquilo lá? A vacinação a sério, a carteirinha de vacinação. Procure um posto para ver qual precisa, qual não precisa. Que é muito importante. Até mesmo a gente vai ter a questão, né, Rose, da antecipação da vacina contra a influenza, né, da vacinação contra a gripe, para evitar que os hospitais fiquem superlotados e também aqueles pacientes que ali já têm, né, um corpo mais fragilizado, já tem uma saúde um pouco pior, também evitar ter uma influenza e, na sequência, um coronavírus, que poderia ser fatal, né? Até porque essa história de você ser contra vacinas é o que tem proporcionado a volta de muitas doenças que já estavam disseminadas no mundo, inclusive no Brasil. Erradicadas, né? Já tinha... Eu falei o quê? Disseminadas. Teriam já... Não aconteceria mais, né? Uhum. Essas doenças não teriam mais foco, condições de você detectar no ser humano. Porque as pessoas estavam imunizadas pela vacina. Quando saiu uma moda, e é uma questão de ideologia, tem pessoas que não vacinam os filhos porque entendem que você vai estar colocando vírus no próprio corpo, aquela coisa toda. Isso fez com que muitas doenças que estavam erradicadas voltassem a circular no Brasil e no mundo. Gente, eu acho o seguinte, é tua responsabilidade enquanto pai, Zezé, é de proteger o teu filho. E uma forma de proteção é vacinar. Porque senão, imagina, paralisia infantil, Zezé, lembra quando a gente tinha? Absurdo. É um absurdo. E mais do que a sua responsabilidade com seu filho, né, com seu neto, tem a responsabilidade com a sociedade, né? Porque num país, por exemplo, que 99% das pessoas estão vacinadas, essa doença vai ficar ali, não vai aparecer, né? Num país que tem 50% de pessoas vacinadas, essa doença vai aparecer. Então, pelo amor de Deus, leve sua carteirinha de vacinação, faça um check-up para ver se está tudo ok com você, porque é importante não só para a sua saúde, como para a saúde da sociedade inteira.